agradecer aos nossos convidados, Sérgio Godinho e Joana Alegre, que aceitaram estar connosco a falar-nos hoje sobre os mundos das canções em diálogo entre os dois. Portanto, estou certa, absolutamente certa, que encerramos hoje este ciclo com chave de ouro, tendo connosco estes nossos dois grandes homem e mulher da música e da canção e, portanto, enquadradas neste ciclo da cultura, música e poesia na cultura portuguesa. Passo de imediato a palavra ao nosso caro amigo José Manuel Mendes, que nos apresentará com toda a propriedade estes nossos dois convidados. Obrigado, professora. Não é nada tranquilizador falar do Sérgio Godinho. Nada tranquilizador. E da Joana Alegre, porque o primeiro de todos os sobressaltos nasce do facto de serem ambos da mesma geração, ao contrário do que se pensa. Por um lado, o Sérgio é sempre e permanentemente novo. Verdade. Por outro lado, a Joana tem a maturidade de quem já construiu, apesar de ter apenas 2 álbuns e um terceiro para sair, um percurso, um caminho que é verdadeiramente singular. Portanto, esta é a primeira dificuldade. Não há um diálogo intergeracional, há um diálogo intrageracional. Aí estão. 2. O Sérgio é uma figura não apenas central da música portuguesa, como tal reconhecida, com prémios e homenagens desde há muito, como foi um desbravador de caminhos. Antes de mais nada, quando saiu o álbum Os Sobreviventes, em 1971, corrige-me, Sérgio, cada vez que eu disser uma asneira, sentimos imediatamente que estávamos diante de um autor diferente de tudo, com uma singularidade muito irredutível e que, por isso mesmo, aquilo que se nos impunha é ir acompanhando todo o seu percurso, o que fizemos até agora. Quando saíram os primeiros temas da Joana, aconteceu algo semelhante, neste exato sentido. Ela vem de experiências no Hot Club, devo dizer Hot Club, vem também de toda uma vasta experiência com uma música, toda ela em torno de grupos como o The Pulse, mas cada vez mais a afirmar o seu próprio trajeto, e de disco em disco acabou, depois da passagem pelo Festival da Canção, com uma canção que se tornou emblemática, Joana do Mar, que nós iremos ouvir mais adiante. E, portanto, sendo este um ciclo em que se fala da poesia e da música, a primeira grande questão, talvez, seja esta. O que é que acontece primeiro? A música ou a poesia? Eu sei que a resposta é muito simples. Acontecem juntas, às vezes acontece a poesia, às vezes acontece a música. Bom, o Sérgio é um escritor de canções, por isso mesmo tem a obrigação de começar. Estamos em família, Sérgio. Muito bem. Bom, de facto... Como? Bom, de facto, o que acontece comigo, ao contrário do que muita gente nessa altura pensou, mas já o repeti tantas vezes, talvez algumas pessoas já saibam, eu começo, na maior parte das vezes, de uma base musical. Ou seja, começo pela música, de facto, porque é a música que vai gerar também uma música das palavras, ou seja, da frase. Eu começo, eu gosto muito de ter uma música e de encontrar uma frase em que há consonâncias
em que há uma prosódia própria, em que há, digamos, aliterações que não existiriam sem o apor musical, e, portanto, o que acontece é que não é muito comum para mim, por exemplo, fazer um poema vá para ser musicado e depois musical. É bem o contrário que acontece, o que talvez seja um bocado, enfim, o segredo, um segredo para o chinelo, mas pronto, um segredo da fluência das palavras, não é? E da musicalidade das palavras. Porque já está lá a música, essa cama onde as palavras se deitam, onde a frase se deita, é uma cama musical. E portanto, é esse o pequeno segredo. Há exceções, contudo. Repare-se que já agora, devo dizer que eu tenho também muitas parcerias e com compositores, outros compositores, e na maior parte desses casos, realmente eu quero que eles me entreguem uma música e eu faço uma letra. Aconteceu com canções minhas, com canções também, por exemplo, dos Clã, sei lá, O Sopro do Coração, que é talvez a canção mais emblemática que eu escrevi com os Clã, nasceu de um tralalá portanto, de uma música que o Hélder Gonçalves mandou, com o tralalá da Manuela Azevedo, essa voz excepcional, e acontece quase sempre assim. É curioso porque, por exemplo, o Chico Buarque, com parcerias que ele fez com o Jubim, várias delas, e algumas delas bem conhecidas, outras com o Edu Lobo, o método dele é exatamente o mesmo. E isso são consonâncias, não é? Quer dizer que partes da música para a ideia poética. Exatamente. A música está lá, digamos, a criar esse campo onde não é, sim, a ideia poética às vezes até pode existir antes, não é? Por exemplo, eu tenho uma canção chamada Domingo no Mundo, que fala do trabalho infantil, não é? Ora bem, eu há muito tempo queria fazer e esta canção já é ainda do século passado, mas há muito tempo que eu queria falar do trabalho infantil, portanto, digamos que não há uma ideia poética, mas eu pus, digamos, em cena uma dramaturgia de um rapazinho que trabalha numa fábrica de fogos de artifício e que é uma coisa em si festiva, mas que está a ser explorado por não ter idade para trabalhar. Mas eu já tinha feito a música há um tempo, e de repente as coisas encaixaram. E agora, calma, agora fala a Joana. Disseste aí uma coisa a que vamos voltar, pus em cena, mas é mais à frente. Joana. Bom, eu antes de mais A tua nada experiência. quero só agradecer esta honra deste convite e que no fundo também me traz novamente a alegria de poder conversar com o Sérgio mais uma vez É verdade. neste registro, que é engraçado porque o Chico Buarque é uma grande referência tua, tu és uma grande referência minha e também o Chico Buarque é uma grande referência para mim, portanto há aqui uma fluência, não é? Lá está, intrageracional, como dizia, e bem o José Manuel Mendes. O meu processo é muito semelhante ao que o Sérgio descreveu, pois embora eu desde miúda tenha tido a sugestão óbvia de musicar poesia. Portanto, eu acho que para mim a ligação primeira veio da cadência da palavra, por trás de uma métrica, de um poema, de versos. Eu diria que o ritmo é uma coisa muito importante para mim. Portanto, eu acho que muitas vezes acabo por também impulsionar o ato criativo através de uma vontade, um pouco como o Sérgio agora acabou de descrever. Portanto, havia ali um tema, uma temática que o inspirava e que lhe deixou uma vontade para eventualmente musicar. E eu acho que quando existe esse impulso, essa vontade,
parece que é uma digestão vagarosa que depois vai resultar numa canção, num ato musicado. E eu tenho estes dois processos, que é, geralmente há um estado de espírito, ou uma vontade, ou muito raramente, porque eu não gosto de fazer música por encomenda, se houver uma Isso é um tema, Joana, Sim, vamos sim, voltar a força, isso, porque isso é força. um tema Era um interessante, dos fazer temas música. que é um dos temas Mas que eu fala ponho aqui. agora, fala agora, fala Eu agora. estava só a aflorar, não vou entrar já por aí, mas falando do processo criativo, que é genuíno, que é o meu processo criativo só para mim, não é? Eu começo por partir de um estado de espírito ou de uma qualquer vontade de som, que eu gosto de chamar assim, pego na guitarra, que é o meu primeiro instrumento, na verdade, Há um segundo. eu só depois de aprender a tocar guitarra é que percebi que podia cantar, ou melhor, perceberam por mim, porque eu não era muito tímida, nem sequer tinha essa disponibilidade e lata para cantar. E portanto começo sempre pela sugestão do som. Aliás, eu relembro sempre o episódio de ter ouvido o meu tio António Portugal a tocar nos Natais. Portanto, ele treinava a guitarra portuguesa, a guitarra de Coimbra, que é diferente da guitarra do Fado. E aquilo, eu lembro-me que era um assombro para mim, aquilo despertava toda uma riqueza sensorial que eu acho que marca para sempre a minha forma de depois também compor. Portanto, eu primeiro vou para a guitarra, sentir com a guitarra, procurar progressões harmónicas, construir uma harmonia que descreva de uma forma um pouco sinestésica, não é? Que os músicos associam cores a sons e palavras a cores, pronto, temos às vezes essa relação sinestésica com o som, e então começo por ir para a guitarra e depois verbalizo, portanto depois vou para a expressão escrita, e isso tem que ser relativamente próximo, portanto eu não posso deixar passar muito tempo de ter uma canção já alinhavada, claro que muitas vezes pode mudar alguma coisa na harmonia ou reharmonizar mesmo, mas tem que ser uma coisa feita quase em simultâneo. Com a poesia musicada é diferente, às vezes um top line, ou seja, eu começo a ler um poema e a melodia aparece, ou seja, eu começo mais pela melodia na poesia, quando vou musicar poesia, e quando estou a musicar a minha música, começo pela harmonia e depois passo então para a melodia, para o top line e para a parte escrita. Portanto, tenho estes dois processos e pronto, e está descrito. Nós sabemos desde o início, a poesia e a música nasceram juntas. E quanto mais se estuda, mais se caminha para a ideia de que a música precedeu a poesia. Mário, Sim, não sim. me corriges. Sim, Não, Mário Vieira de Carvalho, não me corriges. não tem nada a corrigir. Acho Eles que estão na mesma linha. a ideia da música ser uma protolinguagem dos humanos Exatamente. é uma das hipóteses consideradas, não é? Aliás, o antigo grego não havia distinção entre música e língua. E língua. E, portanto, isso é um indício. Mas a própria abordagem do Rousseau nesse aspecto é muito interessante. Pois é. Porque Central. coloca como acentua o impulso mimético expresso em sons como linguagem primacial, ainda sem articulação em significante e significado. Portanto, é a presença pura da emoção que determina a elocução, que ainda não é palavra articulada. E por isso a crítica do Rousseau, na sua hipótese de crítica da sociedade vigente, era uma forma de pôr em causa uma sociedade e os seus vícios, precisamente porque a distinção entre significado
e referente e significante, fazia desaparecer a presença, a autenticidade da interação humana, porque passava-se da interação espontânea para uma convencionalização dos comportamentos, o que quer dizer que se usava a máscara da hipocrisia nas relações sociais, sobretudo na sociedade da corte, que era aquela em que o Rousseau estava a pensar. E já o La Rochefoucauld dizia que a virtude é uma... O vício é uma... Agora não me recordo não me recordo da formulação exata. Mas a ideia de que a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude, era esta a frase dele. Exatamente. A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Presta à virtude. E, portanto, ele próprio diz no Conselheiro da Corte que é fundamental usar a máscara, porque senão não se tem um comportamento civilizado. Sim. Muito bem. Bem, a propósito de tudo isto de que estamos a falar, e há pouco houve um afloramento interessante no diálogo cruzado, que é uma expressão muito interessante, um diálogo cruzado entre o Sérgio e a Joana, que passa para uma pergunta que eu quero fazer ao Sérgio. Que experiência foi essa de ter trabalhado com o Zé Mário Branco e com Manuel Azevedo, com tantos e tantos compositores, cantores, criadores relevantes no nosso país, né? Uns míticos, né? À tua escala, outros, digamos, em experiências que são bastante relevantes e que, de facto, nós temos muito em conta. E pergunto isto na seguinte perspectiva, é que o teu modo não é comparável ao modo de nenhum outro. Há bocado disseste, eu pus em cena. É que há muita poesia e muita dramaturgia naquilo que é o teu modo de cantar e de compor antes de cantar. Bem, isso aí são várias perguntas e, portanto, estaríamos aqui a dissecar uma por uma, mas pronto. Eu é permitido. Já estás com problemas de som que eu gostaria de resolver. Atrás, e são erros, na oralidade. Estamos com problemas de som e conseguem-me ouvir? Agora já está bem. Conseguem-me ouvir? Agora está bom. Pronto. Estou a dizer que a oralidade, enfim, precedeu em muitos campos inclusivamente, portanto, a palavra escrita, não é? E quando o Mário falava dos gregos, em que a música era uma arte que não era separável do resto, ou os trovadores que sempre usaram a música para usar a poesia, não é? Remete até para um assunto que podemos falar um pouco mais tarde, que foi o Nobel do Bob Dylan, faz por muitos meios. Mas vamos cingir aqui para já às minhas interações, que são várias e de vários tipos. De facto, a primeira pessoa com que eu fiz parcerias foi com o Zé Mário Branco. O Zé Mário conheci em Paris, ainda não tinha nenhum disco gravado, aproveito para corrigir ligeiramente a tua informação, José Manuel. Os Sobreviventes, como todo, foi gravado em 71. No entanto, como todo, saíram 4 canções, na altura havia uma coisa chamada EP, com 4 canções. Que saiu primeiro com o nome de Romance de Estrada, que era uma das canções dos Sobreviventes, saíram 4 canções. E só depois, em 72, é que saiu o disco todo. Isto por razões editoriais, porque tanto eu como o Zé Mário éramos da SACET
e eles queriam, por uma questão editorial, saíram com o disco do Zé Mário, só depois em 72 é que saiu, mas enfim, isto não. Está certo ao mesmo tempo, porque eu continuo a datar 1971, portanto há 52 anos. Este parece uma graça, mas é verdade. É amanhã. Continuo a datar 71 como o início da minha atividade discográfica, também de Zé Mário, várias canções. Aliás, fiz letras com músicas de Zé Mário, nomeadamente aquela que nós temos ambos nos nossos primeiros discos, que é o Charlatão. O Charlatão é de facto uma canção que eu acho que é o ícone das nossas parcerias, das nossas interações. Era uma música que o Zé Mário tinha pendurada e eu disse, espera aí, mas eu vou fazer uma coisa, e fiz uma canção que eu considero muito precisa em termos até, vá lá, chamemos de matemáticos, porque fala da pobreza, da riqueza no Charlatão Viva a Larga, não sei quando, é sempre manto-mínimo. E desde aí, e sempre fui cruzando com o Zé Mário, não sempre, mas nunca houve nenhum desentendimento, e no meu último disco de originais, que já tem agora alguns anitos, o Nação Valente, eu pedi uma música ao Zé Mário, que veio a ser, e fiz uma letra, que veio a ser uma canção chamada Mariana Paz, e que fala de uma rapariga que tem 21 anos e que quer ter mundo, como penso que é bom ter aos 21 anos, e não só. Portanto, nós sempre tivemos, eu e o Zé Mário sempre tivemos, e claro que a morte dele foi um enorme choque para mim e para todos nós. Todos nós. Um grande claro, para todos nós. Mas foi sempre alguém de muito próximo. Mas desde aí houve muitos parceiros que foram importantes para mim. É curioso, e depois vou-me calar, já disse isto 2 vezes. Desculpa, João. Pronto, mas é curioso porque há por exemplo, eu tenho um disco chamado Coincidências, cuja função primeira, que não foi depois levada até ao fim completamente, era ter parcerias com brasileiros. E há, por exemplo, a Barca dos Amantes, que tem música do Milton e letra minha. Tenho outra canção com música do Ivan Lins, que ele, aliás, cantou no disco, que há de ser de nós. Mas eu, para o Chico, fiz outra coisa. Eu queria que o Chico dissesse palavras numa música minha. E então dei-lhe uma música e ele fez uma letra numa canção que veio a ser Um Tempo que Passou. Porque eu queria que o Chico dissesse as suas palavras na minha música. Era uma grande alegria. E isso aconteceu. Agora está por cá e recebeu merecidamente o Prémio Camões. Fico muito, muito feliz. O Chico ter recebido o Prémio Camões é algo de parecido com o facto de o Bob Dylan ter ganhado o Prémio Nobel da Literatura. Nós estivemos do lado de quem aplaudiu essa decisão. Sim, mas não é bem porque o Chico tem uma obra escrita de vários romances. Portanto, isso pesou também. É evidente que as canções pesaram imenso. Mas ele teve prémios, ele teve o Jabuti com um dos livros. Sim. Mas contou muito aquilo que era... conhecido como... Claro. Contou muito aquilo que era a escrita dele para as canções também. Claro. Como é óbvio, né? Bom, e romances tens tu, mas lá iremos mais à frente. Né? Joana, para além da música... Eu acabei agora... Diz, Sérgio. Desculpa. Não queria dizer nada. Joana, para além da música, e vais ter que nos falar da música que estás a fazer, é evidente, também escreves. Nunca te aconteceu como aconteceu ao Sérgio publicar, ou pensar em publicar um livro de poemas, que ainda por cima são poemas que não estão cantados.
mas que são extremamente cantáveis. Aquilo que me apetecia era saber o suficiente de composição para poder pôr música em alguns dos textos da poesia do Sérgio. Mas seria muito, muito, muito interessante, porque alguns desses textos são riquíssimos a todos os níveis. Nunca te aconteceu este desejo? Eu, naturalmente, que escrevo coisas que não são para musicar, não é? Tenho Eu uma sabia reserva, disso. tenho uma reserva grande, porque sou filha de um dos maiores poetas vivos portugueses e, portanto, tenho um certo pudor em apresentar uma obra publicada. Agora, não descarto a possibilidade de fazer um avanço despretensioso, juntamente com o próximo álbum, lançar um livro de prosa lírica, não consigo chamar um livro de poesia, mas prosa lírica, de pequenos textos, um pouco à semelhança do Spleen, do Baudelaire, porque eu sempre tive Pois, um fascínio pelo Baudelaire os e petits tive poèmes aqui, en prose. exato, e tive, porque na fase em que compus este terceiro álbum de originais, eh, houve um acompanhamento também de textos, portanto eu muitas vezes compunha uma canção e a seguir tinha que ir escrever um texto. Portanto, foi assim uma fase muito produtiva, quase de algum descontrolo até do caudal criativo, porque eu acho que tive muito tempo a fazer outras coisas e quando de repente percebi que queria era ser músico a tempo inteiro, abriu-se aqui um caudal. E então não descarto essa possibilidade, mas é uma coisa que está em grande ponderação, a possibilidade de, juntamente com este próximo álbum, editar um pequeno livrinho de prosa lírica que tem a ver com a fase do álbum. Portanto, o álbum chama-se Luas e o livrinho a editar seria Lunar, porque é tudo coisas escritas à noite, tudo dentro do mesmo estado de espírito, embora as temáticas, obviamente, fluam entre coisas diferentes, mas tem que ponderar muito bem, porque há aqui um sentido de responsabilidade intrínseco pelo Enquanto facto de ser filha de ponderas quem esse, sou. enquanto ponderas esse tema que é realmente importante, a música continua, porque para Claro, além do Luas, preparas a edição de um só dia. e a publicitação de Um Só Dia, que foi feito em homenagem a um poeta que nós conhecemos muito bem, É verdade. não tanto como tu, e que, segundo sei, não tardará. Não, Este, vai ser este ano, portanto, aconteceu muita coisa nestes últimos anos, não é? E eu sempre tive em paralelo os tais dois processos que descrevi há pouco, portanto, eu fui sempre musicando a poesia do meu pai, havia uma partilha entre nós muito, muito particular, muito, muito nossa. Meu pai sempre que fazia um poema novo lia-me a mim primeiro, porque não sei, havia essa conexão, essa facilidade e portanto assim que eu comecei a musicar, naturalmente comecei pela poesia do meu pai, a musicar poesia de outros, porque eu já fazia as minhas canções antes, comecei por fazer as minhas canções. E o Um Só Dia, no fundo, já estava feito. Eu já tinha muitos poemas musicados do meu pai, a partir muitas canções musicadas a partir da poesia do meu pai, que não tinham a mesma estética nem o mesmo contexto que é aquilo que hoje em dia eu posso dizer que é mais o meu género musical, que é dentro do barroco pop, folk, anda aqui a navegar nestas fronteiras, às vezes também vai um bocadinho ao art rock. As coisas que eu faço a partir da poesia do meu pai não têm esse estilo musical. E portanto, depois da pandemia e um bocadinho também impulsionado pelas saudades e revisitar todo o repertório antigo,
que para muita gente da minha geração era desconhecido. Foi engraçado fazer esse trabalho, porque depois acabei por perceber que as pessoas que conhecem o Meu Amor é Marinheiro e a Flor de Verde Pinho, mas não sabem que a poesia é do Manel Alegre. E, portanto, recuperar também essas grandes composições do José Nisa e não só, não é? Juntando os meus inéditos, fez todo o sentido para também revitalizar grandes canções de grandes mestres, interpretadas por grandes intérpretes e que estavam esquecidas no tempo e que se calhar com arranjos mais contemporâneos poderiam fazer aqui uma ponte para o futuro e voltar a ganhar vida nova, não é? E daí surgiu Um Só Dia, em parceria com o André Santos, que foi o diretor musical, com quem eu musiquei o Lisboa ainda, durante a pandemia, precisamente, e vai ser lançado ainda este ano, e é aqui um fecho de um ciclo muito bonito, que eu tive a possibilidade de fazer, com o apoio e a solidariedade de muitos artistas nacionais. E ainda quero fazer mais concertos, porque acho que faz sentido continuar a apresentar este projeto. Eu queria pedir ao Gonçalo que passasse o tema A Noite Passada, do Sérgio. Todo. Mas Sim. todo. Sim, Gonçalo, podemos passar. Vá. Estamos a conversar bem aqui. Não, é tão bom ouvir isto. A noite passada acordei com teu beijo. Descias o Douro, eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem à beira do mar, até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas, teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu pela fresta aberta, ao meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas.
Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes e então tu olhaste, depois sorriste, disseste ainda bem que voltaste. Sérgio, como é que te sentes assim interpretado pelo YouTube? Eu, desde logo, devo dizer que não tem nada a ver com. Não fui eu que. Nada, eu sei, por isso mesmo. Não, foi qualquer É que isto permite coisa muito. que alguém fez, não é? Que alguém fez, como acontece com algumas canções minhas, que alguém faz no YouTube. Eu, em relação a este vídeo, não sei o que dizer. Gosto Passemos de à várias, frente. Passemos à gosto de frente. várias coisas. Não, acontece que não Gosto de tinha. várias coisas e não gosto de tudo. Olha, Mas não tenho. Não, quer dizer, o que eu quero dizer é que há, nomeadamente, por exemplo, essa do Domingo do Mundo, da fala do miúdo com a fábrica sim, de fogos de artifício, foi um vídeo que foi feito com a minha aprovação. Aqui não é aprovação, não deixa de ser, não tem mal. É uma interpretação imagética. para dizer o mínimo, muito discutível e que Não, sim, mas não é. só passou porque não tínhamos alternativa relativamente a isto no tempo em que trabalhámos e do modo Não, mas não há foi que, possível não há que ser. colocá-la no ar. O que importa é a canção e a força da canção. Claro. Já vamos falar. Esta canção eu continuo a cantá-la bastantes vezes, gosto muito dela mesmo. E é uma canção do segundo disco, do Pré-Histórias, é uma Do canção Pré-Histórias, que é de 72. 73, 72, para 72, 73, talvez, não sei. 72. Não tenho 72, condições de confirmar. Sim, mas é uma canção que de um teor um bocado diferente daquilo que eu próprio estava a fazer, não é? E é uma canção que saiu bem, eu reconheço e gosto muito, gosto dela. E teve também boas interpretações de outros e tal. É muito. Enquanto, É mais surrealista. enquanto o Gonçalo prepara a Joana do Mar, eu gostava de dizer isto. Tive que escolher à última hora 2 canções do Sérgio. Antes disso, tinha-lhe mandado uma mensagem em que dizia assim: olha, eu consigo escolher 200 canções tuas, 2 não. Porque é um desespero escolher 2 canções do Sérgio. Um verdadeiro desespero. Não, mas eu Então, na altura eu estava no estrangeiro e não pude responder porque tu disseste escolhe lá nem sei. 2, mas eu não estava cá e regressei muito recentemente. E tudo bem, eu gosto imenso. Eu posso tomar um minuto do vosso tempo para te contar uma história Claro, engraçada claro. da noite passada. Eu sempre fui muito amigo de casa, chamado precisamente Juntos. E o Jorge, houve uma altura em que ele regressou a Paris, ele já tinha vivido um pouco em Paris, regressou e já depois de ser conhecido, cantava nos metros de Paris, no metro. Em São Severino. Assim, uma coisa que ele gostava de fazer de vez em quando, sendo portanto, não conhecido das pessoas. E aconteceu uma coisa bastante extraordinária. Eu entrei no metro, eu fui a Paris, já não sei porquê, fui a Paris, entrei no metro e ao fundo da carruagem,
estava o Jorge Palma a cantar uma canção de folk americano qualquer. E então ele viu-me e demos, evidentemente, um grande sorriso um ao outro e ele começou a cantar a noite passada. E aquele momento foi bastante extraordinário. Extraordinário. Ele sabe a noite passada, ele sabe a de cor. E foi bastante extraordinário porque só havia 2 pessoas naquela carruagem que sabiam o que era aquela canção e nenhuma que sabia, não havia, só nós dois é que sabemos. Mas que realmente o que é que aquela canção significava um para o outro. E foi um momento de comunhão perfeita. Eu já contei esta canção já contei esta história até publicamente, mas dá-me um grande prazer repeti-lo. E agora calo para a terceira vez. Vamos ouvir a Joana do Mar. O Gonçalo vai colocá-la. Desde bem cedo trago um segredo: ser mulher peixe não tem feixe, não cabe o medo. Eu decido o meu enredo, por onde sigo, quando me entrego eu não me nego. Salto no ar, peixe a voar, escama a brilhar, Joana do mar. Sangue na guerra e voz de melra, quero cantar e amar e dar. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou e a vida cantou. Joana do mar. Quis mais que tudo fazer um ninho, ter o meu mundo e o meu caminho bem definido. Mas como bicho encurralado, soltei o peso e fui maior que corpo e voz. Salto no ar, peixe a voar, escama a brilhar, Joana do mar. Sangue na guerra e voz de melra, quero cantar e amar e dar. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou e a vida cantou. Joana do mar, Joana do mar. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou. Eu sei quem sou, por onde vou, o vento soprou e a vida cantou. Joana do mar. Joana do mar. Este vídeo não te coloca problemas, é óbvio. Não, foi escolhido por ela, com certeza. Foi escolhido por ela. E por isso tem aqui tudo. Estás sem som, Joana. Não fui eu que realizei, foi a Joana Linda, portanto eu confiei na criatividade e na proposta da Joana Linda. Que eu conheço também e que já trabalhou. Ela é ótima, ela é ótima. É fantástica. Tenho sempre alguma reserva em ver-me a fazer macacadas, mas pronto, eu gosto também de me desafiar e sempre tive aqui também uma ligação, não como encenadora, mas não como dramaturga, mas mais como atriz, portanto também gosto de representar, tenho
Tem esse lado e, portanto, vingo-me nos videoclipes, gosto de aparecer a fazer. Com o Sérgio. É É. outro ponto comum com o Sérgio. Sim, em parte. O E- Sérgio foi ator. É verdade, é verdade. E ator e inclusive realizei, mas pronto, vamos. Realizador e compositor de bandas sonoras. Fizeste a banda do Quilas. Não estou errado. Sérgio, não estou errado. Fizeste a banda do Quilas. Quilas, Não não. só a banda, mas fiz a a banda é banda tua. sonora do Quilas e as canções. Claro, claro. A Mas banda eu ia sonora, os perguntar- temas instrumentais também são meus, mas inclusive também há canções, por exemplo, a canção Balada da Rita é do filme O Quilas, embora isso é um caso interessante, porque como outros casos, as canções depois autonomizam-se, não é? A canção Balada da Rita, isso era um dia, Rita, põe-te em guarda, foi feita para a Lia Gama e para a personagem Pepsi Rita, que eu próprio escrevi, porque visto que eu também escrevi com Fonseca Costa o argumento do Quilas, e até fui eu que inventei esse nome Pepsi Rita. Enfim. Mas depois a canção autonomizou-se, ou seja, eu próprio não me lembro quando canto a canção que ela foi de Quilas, ela agora vive uma vida própria, não é? E eu acho que é assim que deve ser, as coisas muitas vezes, e é isso entronca com uma conversa, com uma afirmação da Joana, mais no princípio, é que ela dizia que não gostava de encomendas. Eu gosto de encomendas, mas eu gosto de encomendas porque Depende das encomendas. Claro, e há muitas encomendas que eu rejeito, que eu não aceito. O que eu quero dizer é que a encomenda, seja de um filme, seja de uma canção para um genérico, seja para me faz caminhar, dá-me sugestões diferentes daquelas que eu poderia imaginar no abstrato. E, portanto, abre-me caminhos. E, nesse aspecto, uma encomenda não é uma limitação, é, sim, uma sugestão criativa. Sem dúvida. E pegando nisso que acabaste de dizer, é engraçado porque originalmente este tema era Ana do Mar. Sou Ana do Mar. E foi escrito para Ana Bacalhau. Estás a ver? Então, portanto, pronto. E desbloqueou, na verdade, uma voz artística que eu procurava já tinha conseguido com o Cavalos Brancos, que era trazer um bocadinho do art rock e do barroco pop para a língua materna. Portanto, são coisas são estilos musicais de grande influência anglo-saxónica, maioritariamente, e não havia nada destes géneros musicais que fosse feito em português. Eu acho que às vezes os Ornatos Violeta tocam um bocadinho nestes géneros, mas os ornatos são indefiníveis, são eles próprios, portanto também não quero rotular, simplesmente às vezes sinto que há essa componente um pouco orquestral e também teatral, portanto há uma carga dramática na forma como eles se apresentam e em banda, não é? Nos arranjos que fazem. E na verdade o Joana do Mar, que começou por ser o Ana do Mar, foi uma escrita despodurada do que me apetecia dizer naquela altura e cantar numa potência em suavidade, que se calhar eu não ia nunca assumir para mim, não é? De livre iniciativa, e através da voz da Ana Bacalhau, pensando na voz da Ana Bacalhau, acabei por descobrir que se calhar a minha voz artística pode perfeitamente ser essa, sem medo, porque eu tive que ultrapassar muitos medos, muitas timidezes para poder afirmar a minha voz artística. Eu sou um pouco testemunha disso. É verdade. E vou dizer uma heresia, que é esta. A Joana do Mar também, de certa maneira, já não é referenciável ao Festival da Canção. Isto é para ser entendido exatamente como eu disse. Sim, a canção soltou-se, aliás, tanto se soltou que já havia um percurso, não é? A própria Ana Bacalhau chegou a gravar a canção e nós somos amigas
E ela disse-me, eu acho que esta canção é tua, é para ti. E eu fiquei num alívio na altura porque percebi que se calhar aquela canção era de facto para mim, mas já tinha feito para ela e já a tinha entregue, e portanto quando um autor faz isso não pede de volta, salvo raríssimas exceções, mas eu por norma não faço isso, portanto estava ali, fiquei ali numa situação melindrosa e acabou por se resolver sozinha a situação, porque a Ana disse que achava que a canção devia ficar para mim e eu fiquei feliz da vida. E depois, quando mostrei à Luísa Sobral, foi a Luísa que sugeriu que eu fosse ao festival com esta canção, portanto, a canção já existia antes do álbum, já existia antes do festival, e eu acho que continuará a existir depois do festival. E eu disse-te uma coisa quando nós fizemos uma coisa juntos, que e não é para me agradecer, porque na altura disseste, obrigada, não é para Estava sempre a agradecer. Estavas sempre a agradecer. Eu acho que era a melhor canção do festival. Isto na minha sincera opinião. Estás a ver? Tenho que agradecer, é automático. É automático. Mas era a melhor canção do festival. Eu achei na altura quando vi, porque ela correspondeu um bocado com, enfim, a renovação do festival, que de facto começou com o Nuno Artur Silva e com o Galopim. O Nuno Galopim. Com o Nuno Galopim, sim. Fez, aliás, com o Nuno Artur Silva, atenção. E com o Nuno Artur Silva, diretor de programas, diretor de programação, etc. Foi porque antes o festival, ninguém ligava meio ao festival, não é? Quer dizer, e agora pronto, entrou no mapa. As canções podem ser melhores, podem ser piores. Dignificou-se. Sim. Dignificou-se. Vamos. Eu gostava de voltar a um ponto importante que ficou lá atrás, que é este. E agora, os projetos que aí estão. Sérgio, tu começaste, acho eu, por escrever um livro para miúdos. E digo isto porquê? Porque um dia vi o teu nome num livro e comprei-o. E aquilo foi excelente para o miúdo que eu sou. Isto é há muitos anos, não sei quantos, mas há muitos anos. E depois fui-te acompanhando de romance em romance, são dois, um livro de contos, as caríssimas canções. Sim, que são crónicas. São crónicas que saíram do Expresso e que é um livro que saíram primeiro do Expresso e depois foi editado pela Abismo. Pela Abismo em livro, num livro muito belo. Numa edição muito bela. Sim, com ilustrações do Nuno Saraiva, muito inspiradas. Muito bem. Mas assim, projetos agora. Não, mas então, quer dizer, o que acontece é que, bem, de facto, tudo isso que disseste está certo. Não sei se estavas a referir no livro Infanto aos Juvenil, chamamos assim este palavrão, ao pequeno livro dos medos. Sim. Sim. Houve uma coisa anterior, chamada Caixa, com 3 contos, ainda na asa. Pronto, mas o Pequeno Livro dos Medos teve várias edições, mas o que também é curioso, o que é curioso no Pequeno Livro dos Medos é que eu também o ilustrei, não é? Portanto, com aguarelas misturadas com desenho, e são coisas pictóricas, são figuras. E foi nesse aspecto foi um caso único, foi assim uma coisa que me deu. Neste momento entreguei à editora e ainda vamos fazer uma revisão literária, o meu primeiro chamado Coração Mais Perfeito, do segundo chamado Estocolmo, mas que fala da síndrome de Estocolmo e não da cidade. E agora este terceiro, cujo nome não interessa ainda divulgar. Mas vai ser ainda revisto em conjunto comigo, com o editor. Eu sou da Quetzal, neste caso será o Francisco José Viegas a revê-lo comigo. Eu tenho uma grande confiança, até porque é assim, eu nas canções não tenho ninguém para rever. As canções
sou o meu próprio revisor, mas aqui gosto que haja outro olhar que às vezes aponte. Muitas vezes discordamos e muitas vezes sou eu que não é quem leva avante, porque não é uma competição, mas enfim, que chega à conclusão que é a melhor das soluções. E, portanto, há este terceiro romance. Entretanto, houve um livro que tu, aliás, apresentaste, em Braga, chamado Palavras, com também fotos que eu palavras fiz, são imagens, fotos são palavras. minhas, não de mim, palavras são imagens, são palavras, que eu gosto muito e que haverá um dia um tomo 2, porque tenho material para um tomo 2. Mas e eu não pronto, disse uma infinidade de disparates na apresentação? Disseste, mas foi bom. Não disseste nenhuma. Bem, foi uma Joana, chatice, para não disparar. Eu a ver se apanhava na esquina. Não, foi muito simpática a sessão, foi ali. E pronto, e canções, no facto não tenho feito muitas. Tenho feito espetáculos e continuo a fazer. Gosto muito do concerto ao vivo. Eu acho que é no concerto ao vivo que a canção se efetiva, de facto. Gosto de interagir com os meus músicos, gosto são ótimos músicos, e de vez em quando fora de baralho. Há pouco fiz com coisa que já tinha feito com a Joana, conta-me uma canção que fiz com a Garota Não, que é ótima, e que também é amiga da Joana, eu sei. É verdade. E portanto, eu gosto de praticar a canção e às vezes em formatos diferentes. Aproveito para dizer que neste momento foi a despedida da Aida Tavares da direção do São Luís. Ela já tinha combinado de sair e que foi o São Luís foi a sala, aliás as salas, visto que também pratiquei o Jardim de Inverno, onde eu cantei mais vezes. Eu quando voltei para Portugal, depois do 25 de Abril, cheguei no princípio de maio, eu estava em Vancouver, bem longe, e vim com a minha mulher da altura, com a Sheila, mãe que estava grávida da minha filha mais velha, que também se chama Joana. Joana. E então no dia seguinte a chegar cantei no São Luís, naqueles cantos livres espontâneos que se foram formando nessa altura, em que estava tudo ao molho no palco, e foi no São Luís, e portanto aproveito este momento também para fazer a devida homenagem a todo o trabalho que aos longos dos anos foi feito no São Luís, primeiro com o Salavisa ao Lemos, Jorge Salavisa, e depois com a Aida Tavares, e é de facto um prazer tocar naquela sala, e já o fiz em muitos formatos diferentes. Muitos. Veio a propósito, não estava preparado, mas veio a propósito e é merecida esta homenagem. Eu junto-me ainda bem. a essa homenagem, porque o primeiro sítio que nós apresentámos o Um Só Dia foi precisamente no São Luís, foi no São Luís, no primeiro dia em que regressámos à lotação máxima. E portanto eu estava uma pilha de nervos, mas correu muito bem, tivemos a casa cheia e de facto foi inesquecível, é uma sala inigualável, inesquecível. Portanto, junto-me a essa homenagem também. Está bem, e um dia destes hás de dizer como é que se fica com uma pilha de nervos. Eu ainda não consegui aprender. É fácil. Os próximos passos, Joana. Os meus próximos passos. Já falámos um bocadinho, mas um pouco mais longe.
Eu vou falar um bocadinho, se calhar, porque os próximos passos que eu defini Este disco que está a sair. vão no sentido do que eu acho ser necessário, tendo em conta o atual enquadramento, o atual panorama musical português. O Sérgio não sentirá tanto isso, porque já é um autor mais do que consagrado, mas há aqui um certo estrangulamento de tudo o que é iniciativa independente e diversa. Portanto, agora finalmente as rádios provavelmente vão passar a ter a cota dos 35% da música portuguesa, mas há muitas formas de condicionar a chegada ao grande público, e neste momento eu acho que há uma certa ditadura da mesmice. E, portanto, eu agora vou lançar uma canção de cada mês e meio a cada mês e meio. Vou lançando, e quem quiser ouvir vai ouvindo. Na verdade, acho que há muita gente a fazer muito boa música. Eu sou grande fã da Garota Não, acho que ela é uma voz incontornável. Para mim, da minha geração, ou próxima da minha geração, porque ela é um bocadinho mais velha do que eu, mas considero que ela seja da minha geração. Eu acho que ela é a melhor cantautora É muito bom. da atualidade. E quero ouvir mais pessoas como ela, e quero me fazer ouvir a mim também. Portanto, os meus próximos passos é ir apresentando uma canção em cada mês, nem que faça a apresentação do disco quase integral até lançar o disco. Portanto, hoje em dia não há regras certas, não há estratégias determinadas que sejam as estratégias de sucesso. E, portanto... Acho que não. Diz, Sérgio. Não, estou a dizer, acho que nunca houve. Isso é um mito. Não é, É um mito. É uma coisa que acontece. É um mito. Exatamente. Portanto, eu tenho tido uma boa experiência de continuar a ter concertos, tenho tido sempre público, apesar de ter pouca comunicação e de ter uma estrutura muito, muito próxima, de pessoas que são muito amigas e que acreditam nisto, e acho que esse é o caminho mais bonito. E, portanto, vou apresentando os temas que eu considero adequados a determinadas fases do ano. Acho que vou lançar o álbum todo no início do ano que vem, portanto até lá vou mostrando canções do álbum. Vou finalmente editar o disco do Um Só Dia, que já está pronto, portanto é só falta ir para a fábrica, e gostava de terminar o ano com um grande concerto de lançamento deste disco, de Um Só Dia, ali perto do Natal, provavelmente, para fechar um pouco esse ciclo também, porque, pese embora tenha sido um projeto de grande envergadura, que foi muito gratificante, porque se juntou muita gente boa da música e do panorama nacional, gente de prestígio. O Jorge Palma, por exemplo, também faz parte, a própria Ana Bacalhau, o Camané, Cristina Branco, o Agir. Por acaso faltas lá tu, Sérgio. Se calhar ainda te vou convidar para o concerto do final do ano. Porque, na verdade, é um repertório que nunca mais acaba, e tem esta possibilidade infinita de continuar a fazer concertos. Mas eu tenho aqui uma certa reserva que depois também canibalize o meu projeto individual, a minha carreira a solo, aquilo que é a minha estética musical e a minha voz artística. E, portanto, decidi que provavelmente, chegando ali ao fim do ano, fazemos um último grande concerto de Um Só Dia, e começo a preparar o lançamento do novo disco Luas. Quem sabe com um livrinho a acompanhar. Enquanto o Gonçalo vai preparar as duas canções com que iremos encerrar este nosso convívio, em primeiro lugar, a canção Este da nosso, Joana, eu diria, desculpa, este nosso alegre convívio. este nosso alegre convívio. Enquanto ele prepara, em primeiro o tema da Joana e depois o do Sérgio, eu pergunto
ao Mário, à professora Maria Salomé, se têm alguma questão a colocar. Como dado o adiantado da hora, julgo que não perguntarei se há alguém entre os que nos estão a acompanhar que queira também intervir, Como é mas que é? pelo menos Eu os dois. tinha uma pergunta muito simples para ambos, que é como é que têm lidado com a mudança para o digital e o aparecimento das canções no YouTube em condições que não controlam, por exemplo, mas que ao mesmo tempo Como há bocado se é viu, é uma plataforma de divulgação importante que dispensa a necessidade de ir comprar o álbum à loja, não é? Ou comprar via internet. Como é que lidam com essa situação? Até em termos de direitos de autor. Fala, Joana. É? Eu acho que a ligação ao público é insubstituível e acho que o verdadeiro teste de qualquer música é se liga ao público num concerto ao vivo ou não. E, portanto, eu acho que o digital pode facilitar a vida em muitas coisas, no alcance, mas eu acho que entretanto entramos aqui numa fase de tanta diversidade, de tanta informação, que infelizmente há muita coisa que se perde no algoritmo, não é? Portanto, o algoritmo funciona de uma determinada forma e aquilo que não se encaixa ou que de certa forma não está alavancado por outro tipo de estruturas de comunicação que hoje em dia já dominam as redes sociais e a forma como se interliga toda uma estratégia de divulgação dentro do digital, todas as pessoas, artistas que caem fora disso, correm o risco de não ser ouvidos e, portanto, não há nada como tocar ao vivo. Eu acho que continua a ser primordial essa ligação ao público e vendo, desculpem voltar a falar na Garota Não, mas vendo o caso da Garota Não, ela foi tocando, placidamente fazendo auditório atrás de auditório, pequeninos auditórios, cafés, concertos, e foi desse caminho genuíno, autêntico, que ela construiu o seu percurso e que agora é um nome incontornável na música portuguesa. E, portanto, ela não estava bem posicionada, no digital, porque não tinha a forma de se auto-alavancar que se calhar outros têm, nem a estrutura que outros têm logo como ponto de partida, que é, depois há aqui a questão do mérito e do reconhecimento, que é bastante também, seria um debate muito longo, não é? Mas é um excelente exemplo que me inspira e que me dá esperança de que de facto não há nada que substitua a ligação do músico ao público e que, pese embora os intermediários possam ditar gostos e influenciar gostos, o público sabe e o público vai sempre sentir a verdade de uma canção e, portanto, desde que uma pessoa se exponha ao público com perseverança e com força de vontade, eu acho que esse é o teste fundamental da criação de um músico que seja cantautor, é expor as suas canções, seja num metro de Paris, seja num café concerto, eu acho que não há nada que substitua isso. E, acredito que há uma renovação na vossa própria capacidade de vos exprimirdes, que há uma renovação, de cada apresentação pública traz algo de novo, não? Claro. Isso acontece muito também nas salas de concertos, em cada interpretação é sempre diferente da anterior, ao passo que numa gravação já está fixa uma determinada maneira de fazer, que depois no concerto não é exatamente assim. Claro. Não é?
eu acho que nós somos permeáveis à energia do público e há públicos com energia diferente. Portanto, um coletivo forma um magnetismo, uma energia diferente e naturalmente nós somos influenciados no decorrer de um concerto por isso, não é? Acabamos por fazer coisas diferentes de concerto para concerto e eu por acaso gosto de experimentar em função disso. Não sei como é que é com o Sérgio, mas calculo que também sinta essa permeabilidade natural. Vamos lá ver. Eu acho que há aí várias questões, porque assim, eu comecei por dizer, e é verdade, que nada substitui o espetáculo ao vivo. E eu filo em muitos formatos. Só quando os músicos têm espetáculos com a minha banda chamada, enfim, como mais comum, vou fazer agora a FNAC Live na Torre de Belém, no dia 3, mas são 5 músicos, mas faço espetáculos só com o Filipe Raposo de voz e piano, que são extraordinários também muitas vezes, porque o Filipe é extraordinário, é por isso que são extraordinários, e fiz com a Metropolitana, aliás 4 espetáculos estão em disco muito e sim, tu assististe, não é? No São Luís. No São Luís. Ouvi na rádio. Eu ouvi nada. Pronto, e há um disco. E é aqui que eu queria chegar. Uma canção nunca é a mesma, de facto. E é por isso que eu gosto muito e tenho muitos discos ao vivo, porque a canção, desde logo, é um registro que vai trazer a canção de uma maneira um pouco diferente. E às vezes o núcleo está lá, não é? O núcleo puro, da canção está lá. Mas a canção é diferente. A canção com a Metropolitana, com uma orquestra com 60 pessoas, como é evidente, ou 50, ou quantas são, é necessariamente diferente. E uma canção nunca é um objeto plástico, ele nunca está eternamente moldado. E eu, de facto, gosto... Agora, também devo dizer que há canções que não se prestam a ser cantadas ao vivo. E eu acho que aí é um empobrecimento, o desaparecimento por exemplo, nomeadamente do CD, eu acho que é uma espécie de uma fúria da novidade em que não haja e ainda por cima com uma certa renovação do vinil, que é muito bonito, etc., mas que não é tão prático. Não é prático. Não é tão prático, não é? E, portanto, eu no meu carro... Não levas o vinil para o carro? Aí é que está, é que o meu carro eu não tenho agora, tenho um carro que não tem entradas de CDs, eu fico furioso, porque antes conseguia. Portanto, o que eu acho, isto às vezes vai muito depressa. Ainda há poucos dias, a minha mulher estava a fazer uma experiência. Deixa cá ver a tua biografia no ChatGPT. E então, a biografia tinha coisas certas. Isto era só, digamos, uma primeira, não era uma biografia enorme. Tinha coisas certas, porque também sou, enfim, sendo figura pública, há coisas que estão certas, já foram referidas em muitos lugares. No entanto, dizia que eu estudei filosofia na Sorbonne e que era formado em Direito na Universidade de Coimbra, que é uma coisa, as duas calinadas absolutamente. Mas porquê? Porquê que isso está escrito? Como é que foi lá buscar isso? É perigoso isto, não é? Como é evidente, porque a gente já sabe o que são as fake news e agora há toda esta história de inteligência artificial e dos ChatGPTs, etc. E isto são caminhos que são muito, enfim, deslizantes, não é? A gente... Peço desculpa. Peço desculpa. Era voltar ao vinil. O vinil não é um falso vinil, no sentido em que hoje em dia na cadeia da gravação já não se usam só elementos analógicos, máquinas analógicas, mas não sei, sei que o vinil tem boa qualidade, aliás até é mais caro, não é? Não é isso que me faz, enfim, não é isso o mais importante. Há pessoas que não estão a ouvir a música, estão a ouvir o som. Eu prefiro ouvir a música. Outra coisa. Pois, mas o que eu queria dizer é que
antigamente a cadeia era acústica, ou seja, havia as vibrações iam-se transmitindo analogicamente de suporte para suporte até chegar ao vinil. E eu receio bem que hoje em dia, quando a gravação é feita, já não é feita dessa maneira, mas é ela própria digital. Portanto, ao passar para o vinil é por assim dizer, Uma corruptela. útil. Não, mas por outro lado, há imensos defeitos no vinil original. Porquê? Porque as últimas faixas, aquilo começa a apertar É comprimir. e, portanto, a compressão é maior e tem muito menos qualidade do que as Muito primeiras. menos qualidade. É verdade, Portanto, a isso compressão. não sairíamos daí, não é? Eu acho que há vantagens e desvantagens, porque depois, para os grandes apreciadores da textura, porque é a questão da textura no som, não é? Preferem o vinil por causa da textura, da granulagem. Eu gosto de música, eu gosto de música. Claro, e a verdade é que o Mais vinil do que o depois som. também não. O vinil depois também não quer dizer, não dá a possibilidade panorâmica que outros formatos dão, não é? E de definição que outros formatos dão. Mas pronto, tem aquela rugosidade que há pessoas que gostam. E continua a existir quem grava organicamente e em analógico. São assim cada vez menos, mas há Mas ainda há. quem prioriza essa forma Claro. de captação de som. Então, se não houver mais, eu vou pedir ao Gonçalo que coloque as canções e ainda teremos um pequeno minuto para nos despedirmos logo a seguir a elas. Primeiro, a da Joana. Há um nó que aperta por dentro do peito e uma voz que prende quando quer falar, além do corpo e da dor. Em cada notícia, o mundo do avesso, dissociativo, sem lei nem motivo. Há quem do amor que é para dar traz-me a paz, um sopro de esperança, um vislumbre, brisa de mudança. Eu tenho um nó na garganta e vou chorar, chorar, chorar até soltar. Eu tenho um nó na garganta e vou chorar, soltar até me libertar. Pouco a pouco voltar. Desumanidade e contra-informação calam um silêncio surdo de não querer sentir o que se vê. Tanta alma que sangra por aí, sem que ninguém queira dar a mão, mas cada um por si é uma ilusão. Somos da raiz
Segue já lá. Muito bem. É Joana Linda também, não é? Não, é do Pedro Ivan e Luís Cunha, mas era o mesmo estúdio. Tem Isto. qualquer coisa parecida. É para manter uma certa coerência Outro estética. tema, Gonçalo. Escritor de canções. Foi a saudade do teu braço e o olhar que já da luz me dói. Trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias foi. Um dia que passou num furacão, e um furacão que se amainou só. Quando à parte o amor, eu me vi só, atirando a moeda ao ar. Diz-me que cara ou crow eu vou ganhar. Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias. E assim que volto ao meu lugar, reencontro com dor e prazer um coração que fiz falar à máquina de escrever a ver. Ela dá corda à máquina de amar e um coração a se amainar só. Quando à parte o amor eu me vi só, atirando a moeda ao ar. Diz-me que cara ou crow eu vou ganhar. Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias. Boa noite, obrigado. Ao vivo, Tão uma bonito. canção eterna. Ó Sérgio, eu consegui redimir-me um pouco ao aparecer esta imagem de escritor de canções. Sabes que isso foi um espetáculo ao vivo, não é? Como se nota pelas palavras. Claro, Feito no pequeno auditório durante 3 semanas do Instituto Franco-Português, que já não existe. já não existe. existe esse auditório, nem esse a Luís Bivar, não é? Essa sede, com grande pena minha. E eu tinha ouvido a expressão que se usava muito em inglês, songwriter, e que soava bem, não é? E eu disse, escritor de canções, sou estranho, mas não vou sentido de termo, não é? Sou estranho porque parece escritor, quando a pessoa diz escritor, ou é de prosa, ou é até de poesia, costuma ser um poeta, etc., ou de crónicas, etc., e não de canções. Mas de facto eu sou um escritor de canções, claro, sim, claro, sou. É isso. Bem-haja, um beijinho à Joana, um imenso abraço desde o fundo dos tempos ao Sérgio, mas vou pedir à Maria Salomé para encerrar. Então, é com muita pena que eu tenho que encerrar, porque de facto eu tenho estado aqui encantada a ouvir todo este percurso e a trazer de novo algumas canções que também são do nosso agrado e que podemos ouvi-las junto com os seus autores, os seus intérpretes. E, portanto, para finalizar, eu só quero agradecer de maneira profunda o sentimento que sinto de alegria em ter tido o privilégio de vos ter
hoje de vos ouvir aqui partilhar convosco esta paixão pela música e, portanto, não há palavras para agradecer-vos e para manifestar a minha satisfação e o privilégio de vos ter tido. Mas, obviamente, quando eu digo que tive este privilégio, como todos aqueles que quiseram estar connosco, eu devo dizer que o devo ao professor José Manuel Mendes e Mário Vieira de Carvalho, que desde a primeira hora estiveram comigo naquela minha, digamos assim, como é que eu ia dizer? O ser atrevido, dizer assim, eu sei pouco, eu quero saber mais, e portanto me acompanharam e deram tudo para que este ciclo tivesse sido aquilo que foi, e toda esta partilha de conhecimento tão privilegiado, porque nos trouxe sempre o autor, o intérprete e a música que nos acompanhou ao longo destes tempos. É uma pena termos que terminar, e tenho pena de terminar o ciclo, porque gostaria de continuar, mas o tempo é assim, os dias passam e os meses vão passando. Mais uma vez, o meu grande agradecimento aos nossos dois convidados hoje, Sérgio Godinho e Joana Alegre, e aos meus caros amigos, professores José Manuel Mendes e Mário Vieira de Carvalho, que estiveram connosco, com os convidados, comigo, desde a primeira hora, e a todos os que quiseram estar connosco ao longo deste ciclo. Muito obrigada e até sempre. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado também, muito obrigado. Foi um Foi prazer. uma honra. Prazer. Foi uma honra e um prazer. Muito obrigada. Foram nossos.